Pastor Adriano, eu não vou nem orar de novo, nós já orou tanto, né? Mas seu cabelo cresceu esses 3 dias, cresceu? Deu até uma melhorada, não deu, Virgínia? Você viu que melhorou o cabelo dele? Então, pastor, fica à vontade, a casa é sua. Fala um pouquinho do que nós fizemos nesses dias e fica à vontade. Seu testemunho hoje vai edificar e abençoar muitas famílias aqui. Amém? Aleluia. Boa noite, povo lindo. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Aleluia, a maior igreja da região noroeste de Goiânia. Só uns 3 que acreditam nisso, não acredito. Maravilha, queria... Isso, ajeita aí. Eu sou feio, mas eu queria que aparecesse. Aí, ó. Para não ficar tão feio. A gente poderia fazer aquele esquema assim, para ficar, porque tem projeção, dar uma apagadinha aqui, acender uma luzinha lá atrás. Vocês fazem isso por mim? Que tem projeção, gostaria de passar. São poucas projeções, mas eu gostaria, se a gente pudesse, até para mim ver o rostinho dos irmãos aí, tá? Não quero atrapalhar aí a mídia, mas se puder, fico grato. Ô irmão, vamos acompanhar comigo aqui hoje? Bora fazer esse povo chorar junto? Que se eles não chorar pela palavra, você se vira com a unção, faz eles chorar pela música. Tá bom? Muito bem, queridos, sim, louvo a Deus pela vida dos irmãos, muito obrigado. Vou me apresentar, até porque algumas pessoas não puderam estar com a gente na conferência, mas antes disso, eu vou desafiar. Eu não quero falar somente, né? Salomão diz que o bom do louvor é quando os outros dão, né? Então eu queria desafiar 3 pessoas, rapidão, um homem, 2 mulheres, uma mulher, 2 homens, tá? Que viesse aqui rapidinho, 30 segundos, 40 segundos, falasse algo que Deus falou específico com você. Algumas pessoas me procuraram falando do testemunho, né? Eu gostaria que você, que esteve aqui na conferência, só pôde vir sexta, ou só veio hoje de manhã, ou participou de toda a conferência, eu gostaria que, até para testificar para as próximas reuniões que nós teremos a respeito da família. Quem é o primeiro que vai se levantar e vir aqui à frente, testemunhar aqui? Cadê? Ninguém. Bispo, eu achei que tinha sido bênção a conferência. Poxa vida, perdão, irmãos, eu preparei, estudei para trazer uma palavra, eu vou melhorar. Ninguém mesmo? Hã? Vou ficar com vergonha. Vem cá, gente. Opa, vamos aplaudir aqui, ó. Falta um homem agora. Maravilha. Maravilha, muito bom. Tá faltando um homem, hein? Eu só vou começar a pregar e esse culto só vai terminar depois que esse homem vir, tá bom? Como é que é o nome da senhora? Deus Eli. Vamos lá, vou passar para Deus Eli. Opa, vamos aplaudir aqui, homem bonito, ó. Ó. Meu sonho era ter barba, apesar que é possível. Mas aí eu lembro de uma música antiga, de que vale tudo isso se você não está aqui, entendeu? Uma música antiga. Aqui é um bonito, né? Vamos lá, Deus Eli. Graça e a paz, irmãos. Irmãos, esses dias que eu vim, sabe, Deus fez muito na minha vida. E é tanta dor, sabe, que eu estava no meu coração. Problemas meu mesmo, mas eu queria libertar disso aí, porque eu sou uma pessoa que eu quero levar alegria para as pessoas. Onde eu vou, eu quero contagiar as pessoas com a minha alegria, mas eu não estava conseguindo isso, porque tinha apagado dentro de mim a alegria de Deus na minha vida. E eu falei para Deus, Deus, eu quero receber de volta essa alegria que tem dentro de mim. E ontem aqui foi algo assim extraordinário na minha vida. Deus fez na minha vida. Eu senti alívio na minha alma, eu senti alívio na minha vida. Eu sei que Deus restaurou a alegria de viver, a alegria de estar no meio do povo. E eu quero ser uma pessoa muito feliz, não por fora, mas por dentro, sabe? Que quando eu abraçar alguém, a pessoa sentir Deus na sua vida. Eu conversar com alguém, as pessoas sentir Deus. E eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero, sabe, aonde eu passar, eu quero que a alegria do Senhor na minha vida transmita para as pessoas. É isso que eu
que eu sou e você daqui para frente, em nome de Jesus. Amém? A graça e a paz, meus irmãos, amém? Quero compartilhar que o Senhor fez muito na minha vida ontem, na sexta, hoje pela manhã. E há uma palavra que verdadeiramente hoje eu falei para a pastora sair daqui com a minha alma lavada. Verdadeiramente a importância de nós devolvermos a honra aos nossos pais, independentemente daquilo que tenha acontecido na sua vida ou na sua história, independentemente se você acredita que o seu pai ou a sua mãe merece ou não a sua honra, mas o Senhor nos ensina a honrarmos os nossos pais. E quando eu tinha mais ou menos 6 anos de idade, meu pai saiu de casa, meu pai deixou o nosso lar. E no decorrer desse tempo, 20 e poucos anos, eu vou te contar quantos anos eu tenho, mas no decorrer desses 20 e poucos anos, nós vimos acumulando algumas dores na nossa história, que talvez nem a pessoa que está dentro da sua casa, que convive com você, sabe o que está acontecendo. Mas hoje eu saí daqui para a honra e glória do nome do Senhor. O pastor falou o seguinte: nós temos que devolver a honra aos nossos pais, simplesmente por eles terem nos gerado a vida. Que o nosso pai, ele semeia, ele dá a semente, e a nossa mãe, ela nos gera. Então eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, está aqui, e eu louvo a Deus pela vida do meu pai, porque hoje, dentro do meu coração, eu consegui liberar, tirar a mágoa, tirar a tristeza, tirar todo o sentimento de rejeição que havia dentro do meu coração, e eu saí daqui para a honra e glória do nome do Senhor, com muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Agora tem que falar mais forte, né? Que a Sara. A Sara fala forte, firme desse jeito. Eu tenho que posicionar aqui, né, bispo? O bispo gosta de brincar aqui. Eu sou de uma situação assim, pastor. Eu sou nascido e criado dentro da igreja. Meu nome é Tiago, porque é da Bíblia e tudo, toda aquela escolha. E o bispo gosta de brincar que a gente, os filhos de crente já nascem falando amém, né? E eu fui o seguinte, irmãos, deixa eu contar um pedacinho aqui, vou ser bem rápido. Nascido e criado dentro da igreja evangélica, minha família toda de lá, mas nós somos família, somos gente. E nós tivemos muitos conflitos, muitos problemas em casa. Só que meu pai ele era difícil. Nós perdemos meu pai em 2021 pelo Covid. Foi muito rápido, foi assustador até mesmo, posso dizer isso. Mas eu tive a oportunidade de honrar meu pai até no último momento. Tanto é que quando foi enterrar, eu falei, meu pai acabou 11h40 do dia 27 de março de 2021. Da agora para frente já não me importa se ele vai ser enterrado num saco preto ou num caixão de 10 mil reais. Para mim não faz diferença nenhuma. Eu não vou lá mais ver ele em lugar nenhum. Eu honrei meu pai até esse horário. E meus irmãos, uma coisa assim, trouxe muita lembrança, pastor. Esse seminário mexeu muito comigo, porque trouxe muita lembrança. Vai mexendo, vai cavucando lá em alguns lugares. Só que eu perdi meu pai, mas minha mãe está aí. Minha mãe está aí. E uma coisa que eu não tinha ouvido ainda, que os pais já estão no lugar que eles deviam estar. Nós temos que resolver entre nós. Nós temos que resolver dentro de nós. A questão da honra. Nossos pais já estão lá. Independente do que aconteceu, são pais, estão lá, devem ser honrados. Nós temos que resolver isso dentro de nós. Independente se eles estão até mortos ou não. Mamãe está ainda, meu pai já foi. Eu lembro do versículo que o Senhor bateu nele aí do início ao fim, Malaquias, né? Malaquias e que a gente, primeiro os pais, deu o coração aos filhos, né? Os filhos aos pais. E eu tive uma situação 2 anos antes do meu pai morrer, pastor, que eu tinha um problema de infância que me marcava. Esse trem me marcou até 38 anos de idade. E um belo dia a bispa aqui, um culto aqui, tinha 15 pessoas aqui, ela falou, a palavra foi para mim. E eu falei, hoje. Eu vou resolver esse negócio hoje. Aí demorei ainda mais 1 ano para resolver o negócio com meu pai. E um belo dia, depois que passou as festas de Natal, na noite do dia 25, eu sentei com meu pai na mesa, aí abri o verbo, abri o coração.
que era uma situação que ele tinha me corrigido de uma forma muito agressiva, e me machucou, e ficou aquela situação, que o trem me marcou 38 anos da minha vida, e eu fiquei com aquele trem. Na hora que eu falei para ele, você acha que ele lembrava? Ele não lembrava de jeito nenhum, e eu peguei, mas eu lembro do jeito, do dia e a hora, e ele pegou e falou: meu filho, me perdoa, eu não fiz aquilo não, você era custoso demais. Eu falei: eu sei que o senhor fez aquilo para me corrigir. E o que aconteceu, meus irmãos? Ali foi a mesma coisa de colocar uma pedra em cima. Resolveu. 2 anos depois meu pai falece. Inesperadamente. Pegou uma gripe, foi para o CAIS, do CAIS foi para a UTI, da UTI, 3 dias depois encerrou. Então assim, meus irmãos, essa conferência mexeu muito comigo, porque começou a mexer em algumas coisas, e algumas coisas sobre a minha mãe. Minha mãe está ficando idosa, e aí vai ficando mais sensíveis, né? E ontem, à noite, na hora que o senhor estava terminando de orar, eu estava mandando um áudio para ela. Eu falei: mãe, a senhora é a alegria da nossa casa. E ela sensível demais, porque está tendo algumas coisas que estão acontecendo na família. Eu falei: olha, a senhora é a alegria da casa. A senhora que traz a luz aqui dentro, em questão de oração, em questão de vida cristã. A senhora é que sempre nos ensinou, que sempre esteve no início de tudo. E eu mandei um áudio para ela: olha, não fique nessa situação, não fique dessa tristeza que a senhora está sentindo. A senhora é a nossa alegria, a senhora é a alegria da nossa família. Eu falei desse jeito para ela. Cheguei lá em casa, ela estava lá derramando de chorar, sabe? Então assim, irmãos, você tem que resolver com você. Se você já perdeu seu pai, sua mãe, resolve com você, honra eles, deixa eu lá no lugar que eles já deviam estar. Mas honra, resolve, amém? Maravilha, tempo maravilhoso, precioso. Queridos, é isso mesmo que a gente faz todo final de semana. Nós ministramos por esse Brasil a reconciliação familiar, a restauração. E eu sempre falo, é interessante, Bispo Eduardo, Bispa Mila, é interessante que tem lugares que você ministra, tem vezes que no primeiro dia as pessoas já se derramam, mas às vezes tem pessoas que vai se endurecendo, vai travando, né? Que ali a gente confronta. Igual o bispo falou várias vezes: rapaz, se eu pregar essa mensagem aqui, a metade da igreja não volta no outro domingo. Mas chega no domingo de manhã, meu irmão, aquele que está duro, a gente traz essa palavra, devolvendo a honra aos pais. Pais e filhos, a força da vida. Não tem esse, não dá conta, não consegue. Por quê? Porque isso faz parte da vida, né? Até eu recebi um testemunho legal hoje. Pedi inclusive para essa pessoa procurar, né, a bispa, né, ver o casal, procurar o bispo. Ela quer gravar esse testemunho. Ela disse assim que tudo mexeu com ela, mas a história da árvore e do galho, uma coisa tão bobinha, né? O galho que queria mudar de árvore, ela decidiu encontrar o pai que ela não conhecia, mora no Maranhão, e ela entendeu aqui. Ela disse que caiu uma venda dos olhos dela, que ela olhou para a vida dela, e ela hoje mesmo ela ia pedir o pai dela para registrar ela, que ela não tinha o nome do pai no registro. Aí ela ia fazer uma gravação do antes e depois do RG, ia procurar vocês para dar um testemunho e depois vocês jogar na rede social. Querido, nós cremos na restauração da família, né? Meu nome é Adriano Freitas, sou pastor. Voltamos, eu sou de Goiânia, nascido em Goiás Velho, vocês vão ouvir toda a minha historinha agorinha. Mas recentemente, um ano passado, sou formado em 2 áreas técnicas de engenharia de telecomunicações. Trabalhei durante muitos anos, quase 15 anos aí na área de telecom, e trabalhei para todas as operadoras como prestador de serviço a partir da empresa Elo Telecom. Mas a Oi do Mato Grosso, vendo o meu trabalho, me contratou para assumir a gestão de 12 cidades a partir de Tangará da Serra, que é um polo, uma cidade a 250 quilômetros da capital, Cuiabá. E então fomos para lá, tivemos essa experiência. Da noite para o dia, a Oi mandou 2.000 pessoas embora. A Oi, ela não é brasileira, ela é americana, né? O filho, nas primeiras gestões do Lula, né, o conhecido como Lulinha, ele tinha a concessão, foi devolvido, e essa empresa americana assumiu. Então, ela é administrada, o escritório da Oi é nos Estados Unidos,
E ele acordou e amanheceu, na verdade, anoiteceu e amanheceu e mandou 2.000 funcionários embora. Isso saiu na televisão, 2.000 funcionários brasileiros, porque ela entendeu que o interior não dá lucro para ela. Porque dá lucro para ela é só capital, então ela vai administrar só capital. E dentre esses 2.000, como eu fazia gestão do interior, a gente foi mandado embora. Dentro disso decidimos voltar para Goiânia. Eu voltei em julho. Já tive aí uma mesa de inicial com o bispo. Estive aqui com vocês há quase 10 anos atrás, com o pastor Eurípides Mendes, que é o pastor do meu ministério. Enfim, depois de umas 2 meses, um bate-papo, já nesse coração, já vimos nessa intenção de congregar. Moro aqui no Solarville, Chácara São Joaquim, mas na divisa com o Solarville, decidimos congregar aqui. Mas como eu brinco, e o bispo e a bispa acompanham a minha agenda, eu sou o membro mais sem vergonha da igreja. Raramente vocês me veem aqui, mas vêm quase todos os domingos, se não todos os domingos. A minha esposa e minha filha já estão vindo aqui, já desde julho, congregando aqui com os irmãos. Eu também, mas querido, por exemplo, esse final de semana era a minha única agenda livre. Nós conversamos um tempo atrás, os bispos já fecharam comigo, mas agora eu só estarei novamente um final de semana em Goiânia, no dia 24, no final de semana de Natal, que eu não sei se vai ter culto, até depois eu vou perguntar. A cantata vai ser uma semana antes, dia 17. Então, porque todo final de semana eu estou ministrando num lugar do Brasil, estou ministrando aí numa região do Brasil. O nosso seminário, que não a nossa base é família, mas nós ministramos maturidade, né, identidade, vocação e propósito. Ministramos para casais, palavras a partir da intimidade, da cumplicidade e do respeito no casal, daquilo que é a luz da Bíblia. Ministramos também palavra de cura emocional, que é o meu próximo livro que está sendo lançado. Já está na redação, já está sendo diagramado para poder rodar na editora, que é lidando com as feridas do passado e reconstruindo um futuro promissor. Esse livro também é meu seminário de cura emocional, aonde eu lido só na área de cura emocional, depressão, ansiedade, melancolia, amargura, síndrome do pânico, insônia, né? Resistência ao perdão, ferida do caráter, ferida do adultério, ferida do divórcio, recomeço, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, sexualidade, né? Crise na homossexualidade, ou pessoas viciadas em sexo, em pornografia, enfim, toda essa área. Esse próximo livro, o bispo já me desafiou a fazer o lançamento aqui. Então assim que ele ficar pronto, nós vamos estar lançando aqui na nossa igreja Luz Noroeste. E tem a nossa conferência, tem ali a nossa apostila, muito bem trabalhada, tá? Adquira mesmo, vai ser conteúdo para você levar mesmo, trabalhar nos seus GCs, nas suas reuniões familiares. Temos também 2 livros, um deles eu vou estar ministrando aqui, que é o meu testemunho, que é a origem, né, dessa conferência, que é a origem do meu seminário, Restauração Familiar, Colocando a Casa em Ordem, é o meu primeiro livro, também está ali disponível para os irmãos. E o meu segundo livro que eu lancei, que é Discernindo as Lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. Na verdade, o meu testemunho é uma trilogia, Colocando a Casa em Ordem, Discernindo as Lágrimas, e é o meu próximo livro agora, pretendo lançar ele até meados do ano que vem, que é A Ótica da Família. Vou falar um pouco disso hoje, que aí vai compor todo o meu testemunho. Hoje vocês vão entender, porque é uma história muito longa. E então está ali, Deus nos deu essa graça de transliterar aquilo que é conhecimento, aquilo que é testemunho. Então adquira apenas R$30, pode passar no cartão, mas adquira o nosso material ao terminar aqui, também ali a nossa apostila. Como eu disse, meu nome é Adriano Freitas, já faço parte aqui, já foi assim, temos a bênção do pastor Eurípides Mendes, que é o pastor do meu ministério, tá? É o pastor do meu ministério, que parte ali da Jocum, de Almirante Tamandaré, do pastor Cote, Marcos de Souza Borges. Eu também sou diretor acadêmico da EIFOL, Escola Integral de Formação de Libertadores. Ela roda o Brasil inteiro,
Inclusive, na semana que vem, né, passando dessa na outra, eu estou indo para Parauapebas, rodar a nossa EFOL, módulo 3, a EFOL Família, onde eu, o pastor Eurípides Mendes e o pastor Cadu de Muriaé, Rio de Janeiro, vai estar ali durante 2 semanas ministrando aulas intensivas na área da família. Quantos que vieram no seminário, ou em alguma parte, né, devido ao seu trabalho, que achou bênção, achou um conteúdo profundo? Faz assim um sinal. Agora, bispo, imagine isso, 15 dias ministrado todo dia à noite. Uma imersão só de restauração familiar. Porque a EFOL são 3 módulos. A EFOL Libertação, que é o padrão do aconselhamento. A EFOL 2 é cura emocional. Inclusive, o meu material, o Eurípides achou tão interessante, tão profundo, que a minha aula foi inclusa na EFOL 2, que é cura emocional. E a EFOL 3, que é a EFOL Família, restaurando os lares a partir da igreja. Queridos, e o bispo já incendiou o coração com a bispa, já teve a primeira conversa com o Eurípides, né? Da EFOL rodar aqui o ano que vem. Nós vamos fazer aí uma reunião online, eu, ele e a bispa e o Eurípides. Talvez ele chame alguns pastores e líderes para lançar essa semente e a gente poder rodar a EFOL, porque vai ser a primeira igreja a trazer a EFOL para Goiânia, vai ser a Luz Noroeste. Nunca rodou EFOL aqui em Goiânia, mesmo que tenha a base da Jocum aqui com o pastor Carlinhos, né? Missionário Carlinhos, mas nunca trouxe a EFOL para cá. A EFOL é um projeto, é uma extensão da Jocum, né? De Almirante Tamandaré, Curitiba. Então, queridos, isso é um pouco de quem eu sou, tá? Nunca fui pastor de igreja, mas sempre fui pastor na igreja, atuando em palavras para homens, para casais, família, nessa área, tá? Sou casado com essa linda mulher, a maioria de vocês já viram. Não é fake, não é montagem, minha mulher é linda, minha filha é linda e eu sou horrível, eu tenho consciência disso, tá? Mas, agora em dezembro, nós faremos 25 anos que eu realizei o sonho dessa mulher de casar com ela, aonde ela pediu muito, insistiu e eu aceitei. Vamos fazer agora em dezembro 25 anos de casada, nossas bodas de pratas. Inclusive já falei com o bispo, teremos aí, talvez não em dezembro devido à minha agenda, mas no próximo culto que tivermos aqui no domingo, ele mais a bispa vai estar aí orando pelas nossas alianças, renovamos as nossas alianças. 25 anos já é uma história, né, irmão? Já é uma história. Eu acho que eu tenho mais tempo de casado do que alguns aqui de vida, né? Uma turma boa aqui de vida. Eu já tenho, quantos anos a Isabela tem? 23 e o 20, mas vocês não deram folga não, hein? Rapaz, ainda bem que parou, porque senão estava até hoje, né? Um atrás do outro. Seu pai falou hoje que você e o Daniel vai ter 16 filhos. E ele quer ver um monte de catarrentinho, barrigudinho correndo aqui. E o João não vai ficar muito atrás, não. Ele falou que vai beirar aí 14 ou uns 11 para montar um time de futebol aí para jogar no Goiás, alguma coisa assim. Queridos, os vilanovenses estão aí sorrindo, estão com um sorriso na testa, né? Goiás caindo e Vila subindo, aí rapaz, é fim dos tempos mesmo, é Jesus voltando, né? Rapaz, eu não costumo fazer brincadeira de futebol não, mas não tem jeito. Aí o irmão foi mais além, eu acho que foi o pastor Tiago, acho que ele foi mais além. Eu falei, rapaz, só falta o Vasco ganhar do Flamengo. Ele falou, pastor, aí é Apocalipse. Aí realmente é o milênio acontecendo. Mas enfim, Vila. O povo é muito engraçado. Então, querido, sou casado com essa mulher linda, maravilhosa, Virgínia Freitas, que também é pastora, foi ordenada junto comigo. E temos o fruto do nosso amor, a Isabela Vitória Freitas, essa menina linda, está há 3 meses de fazer 15 anos, que é o fruto aí do nosso amor. Amém, gente? Enfim, contando bastante da minha história, quero trabalhar com vocês nessa temática, colocando a casa em ordem, restauração familiar, que é também a nossa conferência e é também o nosso primeiro livro. Quero trabalhar com vocês, vou ser bem objetivo para poder até contar a minha história para vocês, um pouquinho dela. Vou ler um texto, desse texto vou tirar 4 pontos importantes, tá? Extraído desse texto, e em seguida vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Então acompanhem comigo na projeção, se você quiser, claro, abrir ou ligar a sua Bíblia, né? Se for aplicativo, mas acompanhem comigo aqui por causa da versão, eu gosto muito dessa versão que aplico aqui, é Marcos no capítulo 8,
peço que você acompanhe comigo. Como fiz todo o seminário, tá? Eu só ministro com projeção, a não ser, claro, a igreja não tiver estrutura, mas é uma prática minha, então pode tirar fotos, tá? Tem algumas frases, algumas coisas que a gente coloca, fique bem à vontade, tá bom? Mas aqui está o texto de Marcos 8, a partir do verso 2, diz assim: Jesus então, partindo para Betsaida, algumas pessoas trouxeram um homem, suplicando a Jesus que tocasse nele. Repita comigo, tocasse nele. O verso 23 diz: Jesus tomou o cego pela mão. Repita comigo, pegou pela mão. Levando-o para fora do povoado. Repita comigo, fora do povoado. E depois de cuspir nos olhos daquele homem, impondo as mãos, lhe perguntou: vê alguma coisa? Repita comigo, vê alguma coisa? Verso 24 começa assim: ele, levantando os olhos, disse: vejo as pessoas. Repita comigo, vejo as pessoas, mas elas parecem árvores andando. Tem tradução que diz: elas caminham como árvore. Repita comigo, árvores que andam. Pois bem, verso 25: Jesus então novamente impôs as mãos sobre aquele homem. Então seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada. Já passava o próximo, acabei esquecendo. Então levantou os olhos e disse: vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. Jesus então mais uma vez impõe as mãos sobre aquele homem. Então seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada, e ele enxergava tudo claramente. Tem traduções que diz: e ele enxergava as coisas como elas são, via tudo claramente. Último versículo, verso 26, Jesus então disse: vá para a sua casa e não entre no povoado. Tem traduções que invertem, mas a ordem dos tratores não altera o adubo. Tem outras traduções que diz: não entre no povoado, porém Jesus disse: vá para a sua casa. Amém, gente? Mesmo sentados, vamos ter mais uma palavra de oração. Pai das luzes, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós, pela comunhão dos santos, por essa mesa preparada nessa noite, por estar em família, estar aqui em família, com a família Luz, Luz para os povos, Luz Noroeste. Pai, muito obrigado, queremos pedir que o Senhor conduza esse tempo. Já tivemos aqui adoração, louvor, expressão na música, no instrumento, na dança. Tivemos também o louvor a partir da oferta. Tivemos testemunhos de restauração familiar. Completa essa noite, Senhor, Espírito Santo, falando aquilo que exatamente o Senhor quer falar com cada um dos teus filhos aqui presente. É por Cristo que oramos, dizemos sim e amém. Que assim seja e assim será. Amém, povo de Deus? Queridos, vamos trabalhar nessa proposta. Eu gosto desse texto em Marcos. Esse texto ele é explicado em outro evangelho, mas Marcos tem umas particularidades que realmente só encontra em Marcos. Mas se você me perguntar, que é só uma questão histórica, de entendimento, Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos se converteu depois, provavelmente numa pregação aí de Paulo. Há probabilidade, Flávio Joséfo diz que há grande probabilidade de Marcos ter convertido numa palavra de Paulo. Então Marcos era um garotinho, um meninote, um molecote, o período em que Jesus exerceu seu ministério. E a conversão de Marcos foi tão espontânea, o amor dele por Cristo foi tão grande, que ele foi nos lugares aonde Jesus passou e por reportagem escreveu seu livro, o Evangelho segundo Marcos. Então há uma grande chance de Marcos ter conversado com esse camarada, porque detalhes que tem em Marcos não se encontram em outro evangelho. Outro evangelho diz que Jesus então cospe no chão, faz um lodo, um barro e passa nos olhos dele. E outros falam que Jesus então, passando a mão, os dedos nos olhos dele, disse. E outra coisa, somente em Marcos que fala que ele responde: vejo os homens caminhando como árvores. Então alguns detalhes que só quem passou pelo processo pode dizer: por que, pastor?
Primeira coisa, Jesus tira ele da multidão, tira ele do povoado, e ele vai sozinho resolver o problema daquele cego. Então os discípulos não viram a cena, só ouviram depois testemunhos e comentários, porque aquele camarada era cego de nascença. Então são uns detalhes que eu gosto de aplicar nessa mensagem, que literalmente se observa somente em Marcos, ainda que a história é a mesma, mas os detalhes são diferentes. Entenda uma coisa aqui, queridos, já pega essa primeira palavra. Por mais que a sua história possa ser a mesma, Deus vai trabalhar nos detalhes diferentes da sua transformação. Deus vai trabalhar nos detalhes do seu casamento. Deus vai trabalhar nos detalhes do seu relacionamento com seus filhos. Deus vai trabalhar nos detalhes do seu relacionamento com seus pais. Porque somente em Deus os detalhes podem virar grandes milagres. Vou repetir devagar que eu acho que você não ouviu. Somente em Deus os pequenos detalhes podem virar na sua vida grandes milagres que vai mudar a sua história, a história do seu casamento, a história da sua família, a história da sua geração. Amém, igreja? Amém? Detalhes produzem milagres. 5 pães e 2 peixinhos na mão daquele garoto era um lanche da tarde, na mão de Jesus era 13.000 pessoas se alimentando e 12 cestos sobrando para alimentar mais gente. Detalhes produzem milagres. Será que você pode repetir isso com convicção? Detalhes produzem milagres. Agora com mais convicção, essa foi para mim, agora fala para o inferno tremer. Detalhes na minha vida produzem milagres que vai mudar a minha história, a história da minha família e a história dessa geração. Amém? Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor e dê um brado de vitória. Aleluia. Aleluia. Dentro do próprio texto, eu vou fazer umas aplicações bem objetivas. Eu pedi para que vocês repetissem comigo. Alguns homens trouxeram o cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Vocês repetiram. Aqui tem a primeira aplicação. Primeira aplicação. Aquele cego, aqueles homens pediu o que para Jesus? Que Jesus o quê? Está lá no texto. Ó. Que Jesus tocasse nele. Mas o verso 23 começa como? Olha aqui que interessante. Jesus pediu que tocasse nele. Olha como começa o verso 23. Só o 23, todo mundo lendo comigo aqui, ó. E ele... significa que o problema dele estava resolvido, sim ou não? Ele pediu o toque de Jesus, sim ou não? Jesus pegou na mão dele, sim ou não? Segunda aplicação para nós. Nem tudo que você pede para Deus é exatamente aquilo que Deus tem para você. Aquele camarada queria apenas um toque, Jesus queria além do toque. Se você chegou essa noite esperando um toque do Espírito Santo, eu quero dizer para você, Deus vai muito mais além de um toque. Ele vai transformar a realidade da sua vida. Aquele camarada pediu um toque, suplicando que tocasse nele. É interessante. Jesus atendeu o pedido dele. Ele pegou ele pela mão. Agora pinte a cena comigo. Pinte o quadro comigo. Uma multidão de pessoas, discípulos, carentes, pessoas doentes, enfermas, pessoas ali com problemas pessoais, pessoas que amavam andar com Jesus. Um povoado, uma pequena cidade, uma vila, né? Vamos pegar assim. Então você imagina uma multidão atrás de Jesus gritando. Mas ele ouve aquela súplica, aquele momento. Se você ler o contexto anterior e continuar lendo o que Marcos escreve, você vai perceber que era uma grande multidão que caminhava atrás de Jesus, que caminhava com ele. Querido, mais uma aplicação aqui para você. Talvez você ache que em meio a muitos problemas, Deus não te ouve. Eu quero dizer para você, o seu Pai te ouve em secreto, e em secreto Ele vai te abençoar.
Ele sabe da sua dor, Ele sabe do seu problema dentro de casa, Ele sabe dos seus medos, Ele sabe dos seus erros. Ele vai te ouvir. A questão não é se Ele vai ouvir, é questão se você vai ter dúvida se Ele vai te atender. Porque ouvir Ele vai. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados para não ouvir a oração dos seus filhos. E as mãos dEle não estão recolhidas para não abençoar o teu povo. Então, querido, o nosso desafio hoje, como detalhe desse texto, é clamar pela sua necessidade. Qual é a sua necessidade hoje em Deus? Fala para Ele, porque Ele vai te ouvir e hoje mesmo você vai ter resposta disso. Amém, gente? Tomou ele pela mão. Segunda coisa que eu percebo dentro do próprio texto é que Jesus leva ele para fora do povoado. Dois detalhes aqui, acompanhem comigo esse raciocínio. Para o evangelismo, para que houvesse assim uma graça, o povo olha, rapaz, esse Jesus é o cara. Porque aquele cego era cego de nascença, cego de Marredeci. Então, todo o povoado conhecia ele. Então, Jesus, o que seria produtivo, entendo o que eu estou falando, tá? Para evangelismo do poder de Deus, Jesus curar ele no meio da multidão ou ele separar da multidão? No meio, obviamente. Mas por que Jesus leva ele para fora do povoado? Quarta aplicação aqui para nós hoje. Aquele camarada era cego de nascença. A roupa que ele tinha, ele trabalhou para comprar ou foi alguém que doou para ele? O que você acha? Pelo texto mesmo, usando alguém que doou. A comida que ele comia, era o ticket de alimentação que ele ia lá no Tatico passar no dia das compras que ele trabalhava? Ou alguém que fazia a comida e entregava na mão dele? Tanto é que para Jesus, para chegar a ter Jesus, alguém trouxe ele, o cara era dependente. É aqui que eu quero trabalhar. Tem coisas que Deus trabalha na nossa vida para tirar da zona de conforto. Vocês vão ouvir minha história. Deus mexeu, não que eu era confortável, que eu ficava ali acomodado. Toda a vida trabalhei em 2, 3 empregos. Sempre que me converti, sempre preguei o evangelho. Desde quando namorava, eu sempre pregava nas igrejas, pregava nos terminais de Goiânia. Mas tem situação, povo lindo, que Deus te leva para te tirar da zona de conforto. Quem sabe hoje, não sei quanto tempo de casado você tem, mas talvez seu casamento estagnou porque caiu na zona de conforto. E você acha que não precisa fazer mais pela tua mulher. Você acha que não precisa fazer mais pelo teu marido. Os pais acham que não precisa fazer mais pelos filhos. E os filhos atingem uma idade e acham que não precisa mais respeitar os seus pais. Querido, tem situação que Deus nos leva, é para mexer na zona de conforto. Jesus, por que ele tirou? Falou, olha, aqui nesse povoado você tinha tudo para receber do povo. Agora eu curando você, você vai ter tudo para oferecer para o povo. Vida cristã não é ter Jesus ao nosso favor. Vida cristã é tendo Jesus na nossa vida, tornar para a vida do outro favorável. Vou repetir devagar, para você anotar e gravar no seu coração. Vida cristã não é ter a exclusividade de Jesus ao nosso favor, mas tendo Jesus em nossa vida, eu me torno para a vida da minha família, para a vida da minha mulher, para a vida da igreja, uma pessoa favorável. Aquele homem, ele sempre recebia o quê? Favor. Era cego, não trabalhava, não tinha condições. Agora, bispo, ele ia tornar-se favorável. Ele ia tornar-se. Então, queridos, quarta aplicação, Deus está mexendo na sua zona de conforto. Vocês vão ouvir um pouquinho da minha história daqui a pouco e vai entender como Deus mexeu na minha zona de conforto, ainda que eu não era uma pessoa acomodada, tá? Vocês vão entender a minha história. Quarta aplicação que eu quero fazer aqui, quinta aplicação na verdade que eu quero fazer, é exatamente essa aqui, ó. Queridos, literalmente, se você buscar na origem do grego, quando foi escrito, quando Marcos escreveu, é literal, Jesus cospe nos olhos daquele homem. Tem gente, não, Jesus cospe nos olhos dele. O texto original fala que ao cuspir nos olhos do homem, Jesus orou. Então ele cuspiu primeiro para depois orar. Significa, sabe o quê? Que tem coisas para Deus resolver na nossa vida, Ele vai quebrar protocolo.
Querido, é politicamente correto você cuspir na vida de alguém, nos olhos de alguém? Literalmente não. Pelo contrário, isso gera processo, pode gerar até tragédia, pela falta de educação. Mas Jesus queria estabelecer alguns princípios na vida daquele homem. Ele tinha um protocolo de vida repetitivo. Ele estava num lugar, a pessoa trazia comida, levava ele provavelmente para pedir esmola. Provavelmente depois levava ele para casa, alguém levava ele para tomar um banho, ajudava a trocar de roupa, e sim, ele tinha um protocolo de vida. Um XXX, YYY. Tem coisas que Deus mexe. Vocês vão entender que Deus quebrou alguns protocolos na minha vida, ou vários protocolos. Sexta coisa que eu quero aplicar dentro desse texto, e olha só que tem muita aplicação. Eu estou sendo objetivo até por causa do tempo. E aqui eu vou precisar gastar 1 centavo de segundos a mais com vocês. Dou liberdade mais uma vez para tirar foto. No final do verso 24, Jesus, depois de cuspir nos olhos e impor as mãos, disse: vê alguma coisa, sim ou não? O verso, no final, ele fala assim: vejo as pessoas. Um camarada que era cego de maré de si, nunca tinha visto nada. Se ele fala, vejo as pessoas, significa o que, queridos? Que ele foi curado, sim ou não? Falou, vejo as pessoas. Aí está o detalhe, por que Jesus tirou ele do povoado? Nem tudo, aquilo que eu falei, que a gente pede é o que Deus quer resolver. Deus queria resolver algo além daquele camarada. Primeira coisa para você entender dentro desse sexto ponto, que ele levanta os olhos e vê as pessoas. Então ele já era cego e já discernia. Agora tem um detalhe nesse texto: vejo as pessoas como árvores. Então significa que ele confundia coisas e pessoas. Como árvore, enxergo as pessoas. Agora um detalhe aqui: árvore era como se fosse o petróleo, madeira em si, na verdade, não só a árvore, né? A madeira era como se fosse o petróleo hoje. Era a matéria-prima de maior comércio e de maior valor na época. Não só a pescaria, como também as embarcações, as grandes embarcações de madeira. Aí vem a pergunta que não quer calar, e eu preciso gastar um tempinho aqui com vocês, tempo rápido, como eu digo, nesse ponto. Como você enxerga a sua família? Como uma coisa que produz para você, ou como pessoas que precisam conhecer a Deus? Querido, o que discerne não é o que você vê, o que discerne é como você enxerga, porque nem todo mundo que vê enxerga, mas todo mundo que enxerga sabe o que está vendo. Aquele cego já estava vendo, sim ou não? Mas ele ainda não, alguém falou aí, ele não enxergava. Ele já estava vendo, mas ainda não enxergava. E aí vem a pergunta para nós, querido: como que nós enxergamos a nossa família? Você enxerga a casa que você mora pelo valor que ela custa ou pelas pessoas que moram lá dentro? O que tem valor para você? O carro que você anda ou as pessoas que ele carrega? A sociedade se perde, a família se perde, porque começa mais a valorizar coisa do que pessoas. Querido, uma pergunta entre nós, que todos aqui frequentam esse ambiente: quando você vai no mercado, aonde tem um supermercado, onde tem promoção, você vai em busca da promoção ou você aproveita a promoção para cumprimentar aquela caixa que ganha um salário de miséria e passa lá o dia inteiro sem ninguém a cumprimentá-la? Quando você vai no açougue, você valoriza o açougue pela boa carne, ou você aproveita a boa carne para cumprimentar o açougueiro? Quando você vai numa padaria, você vai lá porque o pão de lá é muito bom, ou aproveitando que o pão é muito bom, você vai cumprimentar o padeiro? No seu trabalho, você valoriza o seu trabalho pelo dinheiro que você ganha, ou pelas pessoas que trabalham com você, e você não tem nem a hombridade cristã para falar do amor de Jesus para ele? O que tem valor para você? É aquilo que tem preço, ou aquilo que é de imensurável valor? Essa igreja, esse templo, ele tem valor para você pelo conforto, pelas salas, pelo projeto, ou pelos irmãos que aqui congregam, que às vezes você nem para ver a dor que ele está sentindo? O que tem valor para nós são as coisas que nos oferecem, ou as pessoas que a gente caminha. Infelizmente,
Isso é praticamente o desastre dessa geração, que focam suas faculdades, e para isso abre mão de pessoas, focam o seu sucesso financeiro, e abre mão da própria família. Quantos pais trabalham, e trabalham muito, mas para conquistar o que quer, abre mão da própria casa. Você gasta mais tempo, e aí não tem desculpa, irmãos, eu preciso falar isso. Quantas horas a medicina do trabalho diz que a gente tem que trabalhar para ter uma vida saudável por dia? Quantas horas? 8. A medicina diz que quantas horas nós temos que dormir por dia para ter uma vida saudável? 8 horas. A pergunta é: o que você está fazendo com as outras 8 horas pela sua casa? Porque a desculpa de que trabalha muito não é, porque tem que trabalhar 8 horas. Deus não vai levar em consideração. Não, tudo bem. Eu estou dormindo muito. Não, dormiu 8 horas. Mas e as outras? Porque o dia são 3 ciclos de 8 horas. A pergunta é para nós, bispo: o que nós estamos fazendo para a nossa família, para o reino de Deus e em favor da igreja, com as 8 horas que nós temos por dia? Multiplica isso no mês. Se ficar mais fácil para você, multiplica 8 por 365. E fale para Deus o que você está fazendo com as horas que Ele te deu para poder servir a sua casa e a sua igreja. O que tem valor para nós? Eu disse desde o primeiro dia que vocês vão conhecer um homem que ama a vida. Meu nome é Adriano Freitas de Almeida, nascido no dia 19 de outubro de 1978, na cidade de Goiás, a conhecida Goiás Velho, às 10h30 da manhã, no Hospital São Pedro de Alcântara. Contam os meus pais que com 3 meses de nascido, eu peguei uma infecção no ouvido, e dessa infecção atingiu a meningite, e eu tive meningite, com 3 meses de nascido. Contam os meus pais, minha mãe, ainda nova, casou com 16, teve meu irmão com 17, eu sou o irmão do meio de 3, me teve com 18 e minha irmã com 20. Conta minha mãe que o médico e o meu pai que virou para eles e falou assim: olha, se o Adriano não chegar em 2 horas em Goiânia e ir para uma UTI, ele vai morrer. Eu tenho um tio ainda vivo, mas já aposentado, que era delegado ativo na época, pegou uma viatura da polícia e nos trouxe para Goiânia contando os meus pais. Minha mãe conta que quando chegou no pronto-socorro infantil da época, na porta, depois de 15 dias de febre e choro sem cessar, minha mãe disse que na porta do pronto-socorro, meus lábios roxearam, eu desfaleci no corpo dela e o meu corpo se esfriou. Naquele momento, meu pai e minha mãe saem correndo do hospital, do carro, gritando uma enfermeira, que quando ela vê a cena de como eu estava, corre para o atendimento chamando o médico. Naquele momento, bispo, minha mãe diz que abraça o meu pai e fala para ele assim: bem, perdemos o nosso menininho, o nosso Adriano morreu. Até então eu imagino Deus sentado, hoje eu entendo isso. Quando a minha mãe fala isso, eu imagino Deus se levantando e dizendo: ainda não, mãe, ainda não. Sabe por quê? Porque esse menininho, no dia 19 de novembro de 2023, num domingo à noite, ele vai estar numa igreja em Goiânia, na região noroeste, chamada Luz para os Povos, pregando o meu evangelho, dizendo que família faz sentido e vai ser restaurada. Então entenda uma coisa: enquanto Deus tiver uma obra na sua vida, você é imortal. Só chega o seu dia, o dia que Ele determinar, e não o dia que a medicina determinar. Conta ainda os meus pais, e disso eu já lembro, com 8 anos de idade, depois de mais de 10 dias de febre sem causa, minha mãe me leva para São Paulo, cidade dos meus avós já desenvolvida, chamada Araçatuba. E ali, depois de baterias de exames, descobre que eu tenho um reumatismo no sangue. Voltamos então para a cidade de Goiás, eu apenas com 8 anos de nascido. E ali, bispo, o médico determinou um discipulado durante 2 anos, uma vez por semana, com a irmã Benza. Quem conhece que é a irmã Benza? A irmã Benzetacil. Eu do meu misericórdia, que é bom, é gostoso, não é? Eu vou dar 2 livros
E uma apostila para quem sair daqui quiser aqui no postinho aqui tomar uma Bezetacil. E eu tomei uma Bezetacil dos meus 8 aos 10 anos. Uma todo domingo de manhã. Quem está falando com vocês é um homem que tem 19 cirurgias no corpo. Todas as cirurgias são doenças congênitas que eu nasci com ela. Só de hérnia e varicoceles eu operei 11 vezes. O meu organismo produz hérnia na minha região da virilha. Automaticamente eu não preciso pegar peso. Tanto é que na última vez que eu operei, foi a terceira vez com o mesmo médico, operei no Hospital do Rim. O médico colocou uma tela, para que quando produzir, ela não desça e eu não preciso operar mais. Quem está falando com vocês é um homem que aos 12 anos, aos 13 anos, depois da minha segunda cirurgia de hérnia e varicoceles, eu descobri que eu era estéril. E o nome da Isabela é Isabela Vitória, porque a Isabela é fruto de um milagre. Quando eu e a Virgínia íamos tentar a primeira inseminação artificial, a Virgínia passa mal fazendo aula de trânsito, desmaia, fazendo aula no Detran, para tirar a carteira. Ao levá-la para o médico, a Virgínia estava de 5 semanas. A Isabela chama Isabela Vitória, porque a nossa filha é uma vitória na nossa vida, porque ela é fruto do milagre, é fruto gerado. Depois disso, fiz exames novamente. Eu ainda continuo com a mesma taxa. Humanamente, segundo a medicina, é impossível a Virgínia engravidar, pela minha condição. Quem está falando com vocês é um homem que aos 30 anos perdeu, já não tinha mais circulação nos braços. E eu nunca fiz esforço repetitivo, trabalhei de forma normal, mas de uma vez só eu tive a tal chamada síndrome do túnel do carpo. É um tipo de LER, aonde impede a circulação dos braços. Então aqui eu tive que passar, como sou esquerdo, fazer a cirurgia no braço esquerdo e depois de um mês fazendo direito, porque eu já estava perdendo o movimento dos meus braços, e depois para ir para a reabilitação, para recuperar parte da força que eu tinha nas minhas mãos. Quem está falando com vocês é um homem que depois de fazer uns exames no coração, check-up normal, ao fazer um ecocardiograma, que é um tipo de ultrassom, o médico olha assim, fala assim: senhor, o senhor tem muita dor no estômago? Eu falei: dor não, mas queimação todo dia. Ele falou assim: você não tem uma pedra na vesícula, você tem um tijolo. E se ela se soltar, vai destruir o seu pâncreas, pode destruir o seu baço e não tem volta. Você precisa operar. Isso foi de manhã, minha esposa estava comigo. De tarde eu fui no cirurgião geral. Já me internou e no outro dia tive que retirar a vesícula. Quem está falando com vocês é um homem que, dia 17 de dezembro, um dia antes da final da Copa do Mundo, do ano passado, ainda morando em Tangará, fazendo compra com a minha família, no atacadão lá de Tangará, eu sofri o meu 4º infarto. Eu sofri 3 infartos em 45 dias. Dos 4 infartos, 2 eu estava em Campo Grande, trabalhando, desmaiei na rua. E o outro eu estava em Florianópolis, fazendo um projeto para Vivo e para Oi, e eu desmaiei na central da Oi. O outro foi em casa, eu estava me recuperando de um, nós íamos sair para passear no shopping, a Virgínia olhou para mim, morávamos aqui ainda no Solar Villas, não tinha mudado, foi o segundo que eu tive. A Virgínia olhou para mim e viu que o meu olho esquerdo caiu. E ela falou: você está sentindo alguma coisa? Não. Ela falou assim: deixa eu aferir sua pressão. Ao aferir minha pressão, ela estava 22/12. Ela me colocou dentro do carro e veio aqui para a Avenida Anhanguera, ali naquele emergência do Apvida. Ao entregar a carteirinha do Apvida para a atendente, isso era mais ou menos 10 horas da noite, eu desmaiei. Ali eu sofri meu 2º infarto, me levaram para o hospital Jardim América. Ali eu passei pelo primeiro cateterismo e descobri 2 doenças no coração, que eu nasci com ela. Eu tenho repolarização cardíaca e doenças coronárias degenerativas. Repolarização cardíaca, 4 artérias minhas fecham sozinho e demora para abrir. É como se fosse uma falha da descarga elétrica. Eu não tenho 1 centavo de colesterol, eu não tenho diabetes, não tenho esteatose hepática, não tenho triglicérides. Saúde nesse sentido, veias do coração intacta, mas artérias minhas fecham. Quando fecha, sobe as enzimas cardíacas, a minha mão incha, eu começo a sentir falta de ar e fico tonto,
pode correr. Se você olhar na pasta que eu trouxe meus livros, lá dentro, para onde eu viajo nesse país, eu tenho que viajar com esse exame, porque quem abre o exame do meu cateterismo e esse exame da repolarização e das doenças coronárias, se eu passar mal aonde eu estiver e chegar no hospital na hora, tem que fazer um cateterismo para poder liberar a veia. E doenças coronárias degenerativas são veias, 4 veias que saem do meu coração, que elas foram necrosando com o tempo. Então, em vez dela sair ramificando, ela está necrosando e saindo igual cobra. Quando o meu coração pulsa, se essas veias não estiverem intactas, sobe também as enzimas cardíacas, minha pressão sobe e eu começo a infartar. 4 infartos, o último foi praticamente há 1 ano atrás. Quem está falando com vocês é um homem que em 2015 foi pregar em Catalão, ministrar o seminário com o pastor Eurípides Mendes. Ao terminar a conferência, ministrando à noite, no domingo à noite, lá em Catalão, eu senti um incômodo na minha clavícula. E um incômodo aqui na minha... queridos, está tudo tranquilo, é só uma chuva que começou, tá? Pode olhar aqui, já estou terminando, tá bom? Só uma chuva, os obreiros já estão lá atuando naquilo que for necessário. E esse incômodo, se você aproximar de mim, você vai ver que tem um corte aqui. E eu falei para o Eurípides, eu estou com um incômodo aqui na clavícula, uma bolinha, sem doer. Detalhe, resumindo, na segunda-feira procurei um médico, fiz 24 exames. Quem está falando com vocês é um homem que tratou de leucemia. E da leucemia, linfoma de Hodgkin, de esclerose nodular, de nível 2, que atacou o meu pulmão superior esquerdo e toda a minha clavícula esquerda com nódulos linfáticos de câncer. Eu tratei de 2015 a 2020, fazendo quimioterapia, radioterapia e a cada 6 meses fazendo revisão no hospital. Quem está falando com vocês é um homem que passou por 16 sessões de quimioterapia no nosso irmão Araújo Jorge. Quem está falando com vocês é um homem que passou por 37 radioterapia. Acredite, meu irmão, um dia eu já tive cabelo. Vocês me vêem andando, todo torto, com uma bengala. Essas caretas que eu faço aqui, irmãos, não é tique e toque, tá? Quem está falando com vocês é um homem que em setembro do ano passado levou 4 tombos na cidade de Tangará da Serra. Dava um choque na coluna, eu caía. Tive que ir para Cuiabá porque lá não fazia o exame detalhado. E aí eu descobri que eu nasci com uma doença. Eu nasci sem cartilagem, sem disco na minha coluna lombar. Chama espondilolistese com abaulamento e protusão. Quem está falando com vocês é um homem que tem 16 pinos e parafuso e 6 coroas de osso na coluna lombar. Quem está falando com vocês é um homem que, após ter alguns lapsos de esquecimento na memória, fui procurar fazer exames, me encaminharam para o endocrinologista. As radioterapia necrosou a minha tireoide. Quem está falando com vocês é um homem que não tem mais a tireoide e não tem como operar porque ela foi necrosada. Quem está falando com vocês é um homem que precisa andar todos os dias. Pode chegar lá na minha esposa que você vai ver a bolsinha. Eu tenho que andar e tomar no mínimo 14 remédios por dia. 2 para o coração, 6 para dor, mais os de reabilitação de sono, de intestino e de outras coisas pós-químio, mais 2 remédios para produzir o hormônio que a tireoide não produz mais. Quem está falando com vocês é um homem que ama a vida. E um dos remédios que eu tomo, e eu tenho autorização para andar, é morfina, chama Dimorf, 10 miligramas, pode pesquisar aí na internet se você quiser. Eu tenho autorização para andar, porque quando eu não suporto de dor, principalmente depois que eu ministro intensamente, quando ibuprofeno 600, paracetamol 750, tramadol, que é o tramal, não resolve, aí eu tenho que tomar morfina para conseguir dormir. Mas eu sou um homem que aprendi a amar a vida, bispo. Bispo, eu sou um homem que aprendi a vencer na vida. Quando eu falei para vocês aqui no seminário, as pessoas vão lembrar que a vida me pôs de joelho e me bateu. Eu falo isso tanto emocionalmente quanto literalmente. Mas a questão não foi o quanto a vida me bateu, mas foi a minha disposição de levantar e continuar. E eu sou um homem hoje que prego praticamente
todo final de semana no lugar desse país, ministrando sobre restauração familiar, de voos, de aeroportos em aeroportos, ministrando o evangelho, andando com os meus cuidados, ando com aparelho de pressão, ando com 2 remédios para baixar a pressão, um deles é o captopril, porque baixa na hora quando eu ponho 2 ou 3 debaixo da língua. Mas sabe por que eu aprendi a amar a vida, Isabela? Sabe por que eu aprendi a amar tanto a vida? Olha aqui para mim. Porque eu entendi que mesmo diante de tanto desafio, o autor da vida me ama. E é o suficiente para mim continuar. Eu tenho uma mulher que passou cada dia, cada segundo da vida comigo. E uma das coisas que a Virgínia me falou durante o tratamento de câncer, ela falou assim: amor, não desista. Não desista. Você lembra quando você preparou o sermão do casamento dos nossos filhos, quando a gente namorava? Pois é, a Isabela precisa da sua mensagem no casamento dela. Não desista da vida, porque eu estou contigo. Uma mulher que cuidou de mim, que cuida até hoje. Quando eu viajo, de hora em hora, a Virgínia me passa praticamente de hora em hora: amor, tomou seus remédios. A Virgínia sabe os meus remédios que estão acabando, porque minha vida é agitada. É escrevendo livros, é atendendo agenda, é cuidando da casa. Ela fala: amor, pode comprar, olha aí, seu remédio tal está acabando. Deus colocou uma mulher para cuidar de mim, uma filha que aprendeu a amar seu pai. E no meu último infarto, ela sentada do meu lado, bispo, massageando o meu peito, porque ela não queria ver o pai com dor. E ela dizia: pai, você é forte, é mais uma que o Senhor vai vencer. Como eu não vou vencer na vida? Como não pregar o evangelho? Como desistir da família, sendo que a família me acolheu nos meus momentos mais difíceis? Os meus pais me acolheram, nunca me abandonaram. Pelo contrário, inspiram a minha fé e são testemunha daquilo que eu falo. Eu vim aqui dizer, colocar a casa em ordem, exatamente por isso. Por esse simples ou único motivo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu muito de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor. Todo mundo, em alto e bom som, leia o que está em amarelo para mim. Assim diz o Senhor. Mais forte, para o inferno tremer. Porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Eu estou lendo Isaías 38. Essa passagem também é dita lá em Reis. Queridos, o problema da enfermidade de Ezequias não era a doença que a mataria, mas Deus falou para ele: coloca a tua casa em ordem. A origem desse seminário e a origem do meu livro. E há um detalhe aqui, que eu vou terminar e orar com os irmãos. Eu nunca orei para Deus curar o câncer, mas eu sempre busquei em Deus discernir o que o câncer estava me curando como pai e como marido. Eu nunca orei para Deus curar o meu coração, mas eu sempre busquei em Deus o que cada infarto estava me ensinando a amar a mais as pessoas antes que viessem os dias maus, e já não tenho neles mais prazer. Eu nunca orei para Deus curar a minha coluna, ainda que o meu caso, quando eu descobri, já era caso crítico, porque eu estava perdendo o movimento das pernas. Quando me dava o choque na coluna, a vértebra encostava na outra. Se você tiver estômago, eu tenho aqui a foto do pós-cirúrgico com a grade, as 4 coroas que o médico colocou na minha L6, L5, L4, L3 e V1, do meu cóccix até em toda a minha lombar. Mas é um homem que aprendeu a amar a vida, a pregar o evangelho. E eu não sei, talvez, se você acha alguma desculpa para não vir num seminário, alguma desculpa para não estar no culto hoje, alguma desculpa para não liderar uma célula amanhã, alguma desculpa para não resolver os problemas da sua casa. Console-se comigo, querido. Ou talvez você já viveu pior do que a mim, mas console-se comigo. Eu nunca abandonei minha família, porque eu sei que a minha mulher nunca desistiu de mim. E eu gostaria de hoje orar com você. E se você perguntar qual que é a mensagem central da minha vida, é isso: volta para a tua casa e coloca a tua casa em ordem. Porque há um detalhe nesse texto que eu li. Jesus, quando curou aquele homem, ele disse para ele o quê?
Não, não é aqui não. A ordem, aqui. Vai para a sua casa e não entre no povoado. Quando Deus realiza algo na tua vida, é para você ir para a tua casa e mostrar para a sua família que agora você é transformado. A igreja é consequência da celebração, mas hoje a mensagem é essa: vai para a tua casa, reconcilie-se com a tua mulher, reconcilie-se com o teu marido, e entenda que os teus filhos são prioridade para o casamento, mas a tua mulher é sua prioridade, o seu marido é sua prioridade. Por isso, Luz Noroeste, Igreja Expansiva de Goiânia, família da região noroeste, ou seja, da onde você morar, ou seja, onde você estiver, você que está nos ouvindo pela internet, entenda uma coisa: hoje Deus está colocando a sua casa em ordem, o seu casamento em ordem, a sua saúde em ordem, porque amanhã a vida do Evangelho é a partir de você. Quantos creem nisso, diga amém. Aleluia, aplauda Ele que é digno. Somente Ele é digno. Ele é o Deus de tudo e de todos. Ele é o Pai das luzes. Ele é o Deus da cura. Ele é o Deus que me sustenta. Se passares pelo fogo, não te queimará. Por mais que eu passei pelo fogo dos hospitais, eu estou aqui, meu irmão, para testemunhar para você que a vida continua. A vida continua. Não é um câncer que te para, não é uma crise no casamento que te para. Levante a cabeça, erga os olhos e vejam da onde vem o seu socorro, e console-se com um homem que é simples, morador desses bairros aqui, membro recente dessa igreja, que é apaixonado pela vida. Por mais que os dias amanheceram escuro, eu nunca deixei de enxergar as cores da vida. Por mais que as noites foram longas, eu nunca deixei de crer que a alegria veio pela manhã. Por mais que as dores foram muitas, eu nunca deixei de acreditar que o alívio viria do Pai diretamente para minha casa. Eu gostaria de orar com você, mesmo aí sentado, de orar pela sua casa. Talvez você está aqui hoje e esse testemunho mexeu com você e você quer reconciliar com a vida, ou se entregar a Jesus. Esse é o momento que eu gostaria de orar com você. Eu te convido a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, a orar comigo, a orar com essa igreja. Você que quer retomar áreas da sua vida, você que quer que a sua casa fique em ordem, você que quer cura física, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu, inclusive, queridos, vou estar no mesmo nível que vocês. Eu vou descer também. Eu quero te abraçar, eu quero orar com você. Não só eu, como o bispo e a bispa dessa igreja, os pastores dessa igreja. Cadê a primeira pessoa que quer receber uma oração de cura? Que quer se reencontrar com o Evangelho? Que quer se reencontrar com a vida? Vem aqui à frente. Vamos ficar todos aqui à frente. De frente para mim, por favor. Todos aqui, um do lado do outro. Isso, sai do seu lugar. Por gentileza, bispo, bispa, acione aí quem puder, dos pastores que não estiverem trabalhando, os líderes, que puderem vir aqui à frente e ficar comigo. Isso, sai do seu lugar. Não se intimide não, fique um do lado do outro. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, a minha colheita e a minha herança. Queremos orar por vocês. A galera aí pode começar, tá? Eu já tinha pedido para ele a música, mas eu gostaria de orar com você, querido. Você que ainda está,
Eu não estou chamando você para mudar de religião, eu estou chamando você para mudar de vida, assim como Deus mudou minha vida. Pastores e obreiros, pode abraçar e orar com essas pessoas. Deixa Deus te usar. Aqui, meu querido, ó, ora com essa irmã aqui, que já está em lágrimas. Você vai receber cura agora. Se é cura interior, pelos fracassos da vida, põe a mão no seu peito. Se é uma enfermidade, se você puder colocar a mão, coloque a mão na enfermidade. Se é pela sua casa, coloque a mão no seu coração. Mas você vai receber essa oração agora de cura na sua vida. Pastores e obreiros, bispo, tem autoridade para ministrar cura. Qual é a área da sua vida que você deseja restauração? Totalmente. Qual é a área da sua vida que Deus está trazendo esse toque para mudar a sua história? O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. A igreja, levante as mãos e cante. Se eu me Humilhar diante do teu altar. Estenda a mão para cá, igreja, e ore com essas famílias. Se você está do lado do seu marido, da sua esposa, do seu filho, abrace ele e cante isso com ele. Mais vale um dia, mais vale um dia. Querido, receba a graça do Pai. Receba a graça do Pai. Receba o reencontro com a verdade. Receba cura na sua vida. Deus está colocando a sua vida em ordem, a sua história em ordem. Receba o toque e a vida do Espírito Santo. Receba o dom da vida, meu irmão. Pare de reclamar da vida. Deus te entregou o dom da vida. Ame as pessoas. Conserte a sua casa. Conserte a tua vida hoje, pois o Pai está de pé, te esperando para te dar um abraço. Teu toque. Receba essa graça. Igreja Luz Noroeste, Deus está produzindo reconciliação nesse lugar. Enxergar e entender. Levante as suas mãos e declare: se eu me humilhar no teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Isso, Ele está ouvindo. Qual é o seu clamor? Qual é o clamor da sua vida? Qual é o clamor da sua história? No centro do teu querer, toda a vida, sem jamais te conhecer. Receba o toque da vida. Receba o abraço do amor, o abraço do Espírito Santo. Receba cura, cura física, cura na alma. A sua casa vai voltar a ficar de pé. Deus está colocando a sua casa e a sua vida em ordem. Perdoados estão os seus pecados. Deus está acrescentando anos de vida para você colocar a sua casa em ordem. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba cura na sua vida. Reconcilie-se com a vida. Reconcilie-se com sua casa. O dom do amor entrou na sua casa. Perceba os detalhes da vida. Perceba, volte a amar. Volte a amar as pessoas. A sua família vai ficar de pé. A sua família vai ficar de pé. A minha fonte é o teu amor. A minha colheita é o teu amor. A minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Deus está te dando a herança da vida, o dom do amor, o dom da vida. Chegou o dia da restituição.
inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare isso, a minha fonte, declare. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, Minha herança, teu amor. A igreja de pé, cante o mais forte que você puder. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. A minha fonte, Deus está restituindo a sua casa. Deus está curando a sua família. Escute isso. Escute isso. Escute, igreja. Deus é testemunha do que Ele está fazendo na vida desse homem. Lágrimas de dor, de arrependimento, de uma história ferida, de uma casa em desordem. Mas Deus hoje está resgatando não só a vida, como a alma desse homem, a casa, a história. Ele, Deus, sabe. Talvez alguém aqui mais saiba da sua história de dor. É o recomeço. Deus manda te dizer, é o recomeço da vida, é o recomeço da sua história. Perdoados estão os seus pecados. Isso aqui mexe comigo, bispo. Isabela, isso aqui mexe comigo. Ver criança chorando, igual aquela menina ali, abraça ela. E ver um desespero diante de Deus, irmãos. Eu estou ouvindo o grito da alma desse homem. Bispa Mila, realmente o que o senhor falou é verdade. Tem algumas pessoas aqui que começou uma nova história. A reconciliação chegou! A reconciliação chegou! A reconciliação chegou! Porque a fonte da vida, a minha fonte, a minha fonte. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, a minha herança é o teu amor. Cante o mais forte que você puder. A minha fonte é o teu amor, a minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar, diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Cante isso. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és, tu és, tu és minha colheita, minha herança.
Se eu me humilhar, levante as suas mãos o mais alto que você puder e cante o mais forte que você puder. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida. Seja mais te conheço. Tu és minha fonte, minha. Luz do Oeste, cante o mais forte que você puder. Toda a igreja, dê um brado. Seu Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. declare isso. Famílias, 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 famílias. Mais vale um dia, mais vale um dia. Vale um dia No centro do teu querer, que toda a vida seja mais, seja mais. Amém, igreja? Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória! Aleluia! Declare bem forte: famílias unidas jamais serão vencidas. Jamais serão vencidas. Famílias unidas jamais serão vencidas. Famílias, mais forte. Dê um brado de vitória. Amém. Amém, igreja. O dom da vida chegou. A reconciliação chegou. Bispo Eduardo, Bispo Amila, se estiver ainda por aqui, eu vou pedir uma bênção para vocês. Pastor, nós vamos te abençoar comprando o seu livro. Eu acredito que vai abençoar mais você do que a mim. Pastor, qual corre a bênção? A vida de um homem só faz sentido. Cadê o slide? Eita, eita Jesus, volta aqui. Volta aí, volta aí. Volta lá na projeção. Ajuda o pastor. Saiu aqui, não foi culpa minha. Aqui, Johnny. Só tem uma coisa que compensa a vida de um homem: vencer dores. Você abrir aí, Johnny, coloca a foto da minha família, só isso. Qual é a bênção que eu quero? Bispo Eduardo, Bispo Amila, pastores dessa igreja, orem pela minha casa. Ore pela minha esposa guerreira, pela minha filhota tão linda. Porque enquanto Deus tiver vida para mim nessa terra, eu quero honrar minha casa. A maior bênção de um homem é terminar a vida casado com a sua mulher, pai da sua filha, que é o meu caso, e, se Deus permitir, sogro do meu genro e avô dos meus netos. É a única bênção que eu peço para vocês. Orem pela minha casa, bispo. Estamos aqui para servir. Perdão por vocês não me ver constante, mas eu tenho a bênção do Eurípides e do bispo, que recolheu minha família, acolheu, melhor dizendo, mesmo me tendo como membro, sendo que é a primeira vez que eu venho num culto de domingo aqui. Muito obrigado, bispo. E ele entende e me abençoa. Orem pela minha casa, amém, gente? Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Virgínia, vem aqui, mas a Isabela, só um pouquinho. Mila, vem aqui. Queria que você continuasse de pé. Eu estava perguntando para mim, sentado, qual que é o meu problema. Qual é o meu problema? Aí os irmãos sabem que eu tenho um problema seríssimo de coluna também. Mas eu tenho cuidado disso, tenho tentado tratar. Às vezes eu consigo, vou um mês na academia, faço um mês, volto de novo. E aí o pastor conta tudo isso. Eu estava falando, olhando para o Tiago, falando assim: meu Deus, eu não vou falar o nome das pessoas, mas tem 3 pessoas que vieram aqui hoje.
Eu conheço a história delas, irmãos. Desde criança. Vocês não entendem isso. Eu não sou pastor, eu falo para os irmãos todos os dias, Tolentino. Eu não sou pastor porque eu não tenho profissão. Eu sou pastor por chamado. Senão eu podia fazer qualquer outra coisa. E quando eu olho para o pastor, para a Virgínia, para a Isabela, e Deus colocou eles tão perto da gente aqui, e eu vejo eles passando, sabe, pastor passando por tudo isso, e é verdade, hoje de manhã eu cheguei e tinha uma sacola de remédio. Em cima da cadeira, eu olhei aquilo, fiquei assim, Deus. E eu não sabia o testemunho, ele nunca me contou isso aqui não, irmãos. Ele não me falou quais as enfermidades que às vezes veio sobre a vida dele, desde criança. Isso me trouxe um negócio no coração. Nós somos muito rápidos para julgar as pessoas. O cara fez isso, ele está em pecado, o cara realmente errou com a esposa, o cara errou com a igreja, né? E muitas vezes eu cheguei aqui e falei para Deus, Deus, que o Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, nos capacite, eu e a Mila, a cuidar dessa igreja. Porque quando eu vejo o Adriano nessa luta, Virgínia, tudo que você passa, junto com a Isabela, sabe, às vezes ele fica, realmente é verdade, irmãos, ele fica muito pouco em Goiânia. Ele chegou segunda-feira, ele chegou e já vai viajar semana que vem de novo, e vai ficar mais 15 dias. E quando você olha para a família do Adriano, a Virgínia muitas vezes sentou bem ali onde que está o Tiago. Senta ali, mas a Isabela, quietinha, vai embora. E eu fico olhando assim a luta que esse irmão tem passado para pregar o Evangelho. E nós às vezes temos toda a saúde do mundo, não tem dor nenhuma. Você pode levantar de manhãzinha, falar de Jesus. Ontem eu saí com o Dênio, com a Isabela e a Mila, e nós fomos num lugar, e eu entrei no lugar, todas as pessoas, irmãos, eu cumprimentei todo mundo, fui de mesa em mesa de pessoas que eu conhecia naquele lugar. Desde o gerente do lugar onde eu fui, até os garçons que estavam ali, para falar desse Jesus. Você faz diferença, quanto esse Jesus, ele começa a ser transmitido, como eu vejo. Quando eu olho o Adriano pregar, irmãos, eu fico impressionado. Que palavra, que unção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para você, quando você for olhar no seu corpo, alguma coisa que você está passando, seja dor, seja às vezes uma enfermidade crônica, seja coluna, seja às vezes é rins, às vezes é diabetes, que às vezes isso é hereditário que você teve. Não deixe que isso possa abater a sua vida. Olha para esse casal e vê o testemunho deles para essa cidade, para o Brasil. E o Euripides me deu uma palavra essa semana e falou assim: olha, eu queria ter mais 5 obreiros, eu não te mostrei isso, como o Adriano, para pregar para o Brasil. Isso quer dizer que o Adriano está chegando no lugar onde eu e você nunca vai chegar. E sabe quem que ele está representando? Você dessa igreja. Ele está chegando em lugares que você não vai chegar. E ele vai falar assim: olha, eu sou lá da igreja Luz para os Povos, na família Noroeste, onde a Virgínia está lá, a Isabela está lá. E nós fazemos parte de uma família, que nós queremos que o Evangelho chegue onde não chegou ainda. Estenda sua mão direita para cá. E eu queria que você orasse por alguém que fosse seu irmão, irmãos. Ele é meu irmão, seu irmão, faz parte da nossa família. Enquanto nós falamos família Noroeste, enquanto o João, a Isabela, a Mila, o pastor Tiago, o Márcio Júnior, o Antônio, nós tivemos a ideia, junto com as esposas, nós tivemos a ideia de falar, para colocar família Noroeste. Nós somos uma família. Família. Família ama as pessoas com defeito, com falhas, com erros. Pode ter defeito, mas nós vamos amar as pessoas. Amém? Você tem defeito, eu tenho também. Nós vamos amar uns aos outros. E o pastor falou uma coisa tão forte hoje, pastor: pai e mãe não se troca. Você tem ex-sogra, ex-sogro, ex-mulher,
mas ex-pai e ex-mãe você não tem. Você entende isso? Então estende sua mão para cá, fala comigo aí, vai começar a orar, irmãos. Ora, eu não vou orar, não vou fazer oração, eu vou orar por ele aqui, e você vai fazer oração. O nome do Adriano, o nome da Virgínia, o nome da Isabela, profetiza, fala: Deus, Senhor, continua usando o teu filho. Fala para ele: Deus, o Senhor realmente tem prorrogado os anos de vida, Pai, do Adriano, para que ele possa ser luz, para que ele possa ser canal, para abençoar famílias. Tem abençoado como abençoou nesse final de semana essa igreja, como abençoou a minha vida, a vida da Mila, dos meus filhos, dos nossos pastores, líderes e membros desta família. Pai, eu quero te pedir em especial, Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Como ele falou aqui, às vezes ele não tem orado, para que realmente algumas coisas da sua vida sejam curadas por completo, mas o Senhor tem feito a obra. O texto diz que a obra que o Senhor começou na vida do Adriano, o Senhor vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai levantar ele, ó Deus, em lugares aonde homens e mulheres não chegaram ainda. Deus, igrejas, ele terá uma agenda, não para ele, mas para sustentar e abençoar famílias, inclusive a família dele, Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Hoje, senta aí, Adriano, senta aí. Isabela, pode te dar um beijo? Pode sentar, Virginia, obrigado, minha linda. Amo vocês. Eu só queria uma coisa, irmãos. O Adriano não veio aqui e não pediu oferta para pregar esse final de semana. Ele não pediu oferta. Nós fizemos 100 apostilas, fizemos a apostila, e ele tem os livros dele, e é um meio de sustentar a sua família. A igreja não vai deixar de ofertar hoje na vida dele. Nós vamos dar uma oferta para ele. Só que é o seguinte, a oferta que eu quero que você dê para ele é comprar o livro dele. Você já entregou a oferta, dízimo? Se você quiser fazer isso de novo, bispo, eu quero passar aqui R$200, R$100 para o ministério dele. 200, 300, você pode ir lá na maquininha e passar, eu não estou te pedindo oferta. Eu só estou pedindo você para que quando você for embora, mesmo que você não leia o livro, compre e dê para alguém. Melhor presente que você pode dar para mim e para a Mila, se você for olhar na minha casa, são os livros que eu tenho. E não são poucos, são muitos. Às vezes eu não estou nem terminando de ler um livro, já compro outro. Mas eu queria te pedir, são 2 literaturas que vai te ajudar, colocando a sua casa em ordem. E o livro do testemunho que você ouviu dele aqui hoje. Discernindo as lágrimas. Faz isso. Passa lá e sabe como é que... Já viu aquele negócio onde tem gente, o povo vai tudo? Já viu quando você abre e fala assim, é o Black Friday? Hoje vai ter o Black Friday aí, irmão. Chega todo mundo junto lá e compra, e leva para alguém, dá de oferta para alguém. Aí você vai abençoar o ministério dele. Ele vai chegar onde você não... Tiago, tem lugar que ele... Quando fala Paraopeba, cadê? O Rogério estava aqui hoje, mas a Gracinda, cadê eles? É longe, irmão. Paraopeba não dá para ir de a pé não. É longe. E ele vai ficar lá esses dias. Agora você imagina, não vai ficar nem com a esposa, Lohan, nem com a filha, nesse tempo ministrando a palavra. A única coisa que eu quero é que você passe lá e compre um livro dele. Ajude. Compre a apostila para você. É a oferta que você vai dar. E se você quiser passar lá e dar uma oferta para ele também, nós vamos destinar essa oferta para ele também. Tá bom? Queridos, que bênção. Fiquei tão feliz por você hoje. Você queria falar o quê, João? Deu testemunho? Graças a Deus. Ele levantou a mão, eu pensei que você ia dar o testemunho. Dizer para vocês que vocês são lindos e maravilhosos. Amo vocês. Domingo que vem nós temos nosso culto. E eu quero dizer para você que faz parte de um GC, não falta quarta-feira agora. E amanhã, você que faz parte do nosso voluntariado, venha vestido de caipira, para você comer a melhor comida que você já comeu. Deus te abençoe, obrigado, passa lá, compra os livros. Os visitantes, olha irmãos, visitantes, está lá a plaquinha chegando para os visitantes. Passa lá, cada livro que você comprar, passa no Pix. Pode comprar no crédito, no débito, tá bom? Você quer passar o seu cartão,